Mas o ser humano pode, sim, desumanizar-se. Ele se falsifica e, ao mesmo tempo, falsifica o mundo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o kit da tag Experiências Literárias do mês de agosto. E quem disse essa frase foi o Nelson Rodrigues, que foi quem escreveu o livro do kit desse mês. Que, eu estou lendo nesse momento, eu acho que vocês também estão lendo nesse momento e tá, meio chocante. E, enfim, quem ainda não sabe qual é o livro, não recebeu, não é, membro da tag, não sabe, então, por que eu fiquei toda, entusiasmada com a história e assustadinha um pouco também, com o conteúdo dela. Porque o livro é um pouco chocante, digamos, um pouco pra dizer o mínimo. E é por isso que esse livro foi muito censurado na época da ditadura, quando ele foi lançado. Nesse vídeo eu vim falar bastante sobre alguns livros que eu li, ou que eu pretendo ler em breve, que foram censurados, que eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre eles. Mas enfim, também vou mostrar o kit pra vocês. A primeira coisa, na verdade, que apareceu, que surgiu quando eu abri o kit, foi uma coisa que já se foi, há muito tempo, bem na hora, porque era uma trufa, gente. E só sobrou isso. Me desculpem. Desculpem, gente aí, equipe da tag, porque não deu pra segurar. Aí também veio um convite para o casamento, que é o nome do livro do kit desse mês. Veio esse convite muito bonito, que é bem, a cara de um casamento, de um convite de casamento. Aí também, então, veio o kit, nesse envelopinho que sempre vem agora, nos kits da tag, que tem aí um bolo, o perfil de um bolo com aqueles bonequinhos em cima, e que já vocês já vão ver essa ilustração, já vou mostrar pra vocês, que tá na revistinha. Veio o livro, que é desses molenguetes, eu adoro esse tipo de edição, então tá bem bonita. A revistinha, então, com o perfil que eu falei, tá vendo aqui, ó, não sei se dá pra ver direitinho, mas tem aqueles bonequinhos que ficam no topo do bolo, sabe, de casamento, só que não tem só a noiva e o noivo, tem um intruso ali no meio, que tem muito a ver com a história também. Veio marcador personalizado, como sempre, aqui, com uma frase ali da Heloísa Seixas, que é a escritora que indicou, a curadora desse mês, ela indicou esse livro pro kit. E a lembrancinha do casamento, que veio por último e que eu ainda não abri, porque tem um mega spoiler aqui, então é só pra gente abrir depois da leitura. E como eu ainda não terminei o livro, eu acho que vocês também não terminaram, não sei se a curiosidade de vocês aguentou, a minha tá aguentando ainda mais naquelas, porque vocês sabem que eu sou muito curiosa, mas enfim, eu ainda não abri, não sei o que tem aqui, mas eu tô bem curiosa, não vejo a hora de abrir esse negócio. E logo abrindo então a revistinha, nós temos ao leitor, que é um recadozinho sobre o kit, pro membro da tag. E aqui eles falam uma coisa muito interessante, que é a gente sentir falta de literatura nacional nos kits da tag, que enfim, teve uma boa representação aí com um livro do Nelson Rodrigues. Nesse mês de agosto, ele completaria 104 anos, então foi uma indicação super a tempo, muito bacana por isso. E diz também que o livro é o único romance assinado pelo autor, o único que o Nelson Rodrigues assinou. E eles também falaram que no kit do mês passado nós recebemos um livro que, enfim, era super clássico e que dessa vez é um livro polêmico, mas eu também vou mencionar o livro do mês passado, vocês já vão ver já nesse vídeo aqui. Uma coisa super legal que tem aqui na revistinha é quando ela começa com um texto da própria Heloísa, que foi a curadora, e ela fala sobre o amor pelos livros, e como isso comove ela, ou enfim, o leitor que gosta dos seus livros. Ela até cita uma autora da África que fica super ansiosa quando ela compra livros, da Inglaterra e fica esperando recebê-los, que é uma coisa que acontece muito comigo quando eu compro pela internet os livros. Então eu me identifiquei bastante. E depois, quando tem aqui, uma outra parte, a curadora vai falar mais um pouquinho sobre a Heloísa Seixas, e fala um pouquinho sobre os livros que ela já publicou. Um dos mais recentes é Uma Ilha Chamada Livro, de 2010, que é de onde eles retiraram esse texto que tanto me comoveu sobre o amor pela leitura. E ela tem mais um outro também, O Prazer de Ler, de 2011. Eu fiquei muito, curiosa com esses livros. Eu gosto bastante de ler sobre isso. Então, se eu já me comovi com a apresentação, imagine com esses livros, por inteiro. Aqui também tem uma entrevista com a Heloísa, e uma das coisas que ela disse que eu gostei bastante, que eu tô percebendo durante a leitura, é que Nelson tem uma independência de pensamento que muitas vezes choca, e realmente o conteúdo desse livro choca. Eu gostei muito de ter sido essa escolha, do mês de agosto, por um livro nacional. Eu já li a única outra coisa que eu li desse autor foi uma peça dele, que é O Vestido de Noiva. Gostei
vou dizer pra vocês que não foi aquela leitura arrebatadora, minha nossa, como tá sendo esse livro aqui. É chocante. Não que a outra, né, que a peça não tenha sido, assim, diferentona, digamos, mas esse livro aqui, com certeza, tipo, tá disparando, assim, na frente. E olha que O Vestido de Noiva é um texto bem mais famoso do autor, né? É uma peça de teatro, uma das mais conhecidas dele. Não a mais conhecida, mas uma das. O Rui Castro, marido, então, da Heloísa, e também o biógrafo do Nelson Rodrigues, o que não é uma mera coincidência, digamos aqui, ele disse uma vez que eu o definiria como o escritor mais corajoso da língua portuguesa. Eu achei isso bem forte, mas muito bacana. E pro biógrafo falar isso, assim, é uma coisa muito significativa, né? Bom, e aí a gente chega nessa parte da revistinha que é o Eco, né, o Eco de Leitura, censurado, na qual a Tag foi lá e selecionou alguns livros que foram censurados e falar um pouquinho deles. Eu peguei isso também, o fato de que o livro foi muito censurado por, né, dizerem que contém assuntos pornográficos, muita pornografia, e eu trouxe, então, selecionei alguns livros aqui que eu já li ou que eu quero muito ler em breve e que eu acho, assim, sensacionais quanto a esse assunto, quando o assunto é a censura. Então vamos começar pelos livros que foram mencionados aqui na revistinha do mês. Eu vou começar falando do Madame Bovary, do Flaubert. Eu tenho essas 3 edições porque eu sou a louca das edições, mas enfim. Eu li, né, ao mesmo tempo essas 2. Eu li mais nessa, mas enfim. Eu gostei bastante, tá, dessas edições, mas eu comprei essa outra aqui num sebo porque ela tem o texto do processo, a defesa, a acusação, enfim, que envolveu o livro na época da publicação dele. Porque o Flaubert, ele estava sendo acusado, né, de publicar um livro imoral, digamos, porque tinha muito de adultério, né, uma personagem feminina muito forte, muito independente, e isso incomodou bastante a sociedade da época em que esse livro foi publicado. É uma coisa, assim, fenomenal quando a gente pensa num autor ser processado por ter criado uma personagem, né? Mas aconteceu e esse livro tem, então, esse processo. É muito interessante ver, né, como a sociedade lida com um texto, com uma personagem que não existe, né, gente? Mas enfim, é uma representação. E foi um escândalo na época, assim como outros livros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Gosto muito dessa história, gosto muito dessa personagem, que é difícil sim de ler, de lidar, assim, a gente se incomoda com ela. E é perturbador essa história, principalmente o final, assim como é o casamento, se bem que em outros níveis, né? Também eles citaram o Lolita do Nabokov, que é um dos mais recentes que eu li. E ele já é polêmico só pelo título, a pessoa pode não ter lido, pode não ter assistido, mas já sabe que esse livro é polêmico, porque ele vai tratar, então, de um cara de 36 anos que se apaixona por uma garota de 12 anos. Ele é psicologicamente abalado, doente mesmo, ele sabe disso, é em primeira pessoa, ele vai contar pra gente isso. Mas acontece da gente entrar em contato com essa história que é tão, sabe, esmaga seu coração, você se sente muito perturbada mesmo. Atualmente é o livro que eu mais gosto da minha vida, assim, que eu mais gostei de ter lido, porque a narrativa desse livro é maravilhosa, é espetacular. Você consegue enxergar o personagem criado pelo autor aqui dentro desse texto. Então esse livro foi rejeitado em muitos países, ele demorou para conseguir publicar, o autor. Ele conseguiu primeiro na França, depois só nos Estados Unidos e na Rússia, porque ele é russo naturalizado lá nos Estados Unidos, enfim. Esse livro é realmente polêmico. E aí nós temos o Vermelho e o Negro, né, nessa edição linda que a Tag fez pro mês passado, de aniversário deles, de 2 anos. E é uma coisa muito engraçada o que aconteceu com esse livro. Lá fora ele foi censurado por essa questão do Julian ser, enfim, vira-casaca, né? Enfim, mais ou menos isso, mas ele se mostra de um jeito, mas na verdade ele é de outro. Ele tem outras ideologias que não as que ele mostra pra sociedade. E isso incomodou muito a sociedade da época, com certeza. Não podemos dizer que não. Mas a coisa interessante que eu digo aqui pra vocês é que esse livro incomodou as autoridades brasileiras também, né, da época da ditadura, porque simplesmente por conta do título, nada mais do que isso. Porque você tem o vermelho, essa palavra maldita pra época. Então eles pensaram, esse livro é comunista, né? Fala sobre comunismo, vamos banir. E foi isso que aconteceu, simplesmente isso, não tem mais nenhum motivo além disso. E uma das surpresas da Tag pros associados agora, nesse mês, foi ter sorteado 50 cupons dourados, iguais àqueles da Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Porque tá chegando também o mês das crianças, enfim. Porque, né, é um cupom, assim, que dá acesso
ao novo aplicativo da tag para os celulares. Então, essa daqui é a versão teste, ainda não foi lançado, vai ser lançado daqui a algum tempo, daqui a um mês mais ou menos. E, enfim, eu tenho agora então o acesso, vou entrar pela primeira vez, já coloquei minha senha, meu login aqui. Ó, e já entra. Aqui nós temos então a estante que tem todos os livros dos kits, todos os meses. E aí você pode entrar em cada um para selecionar status de leitura, né? Lendo, quero ler, esse daqui eu estou lendo. A sua nota tem aqui, né, as informações, tipo, no número de páginas. E o legal também é você escrever alguma coisa. O intuito desse aplicativo não é substituir o Scoob ou o Goodreads, essas coisas, né? Essas redes sociais. Mas sim pra gente poder interagir muito mais. Pra gente poder conversar e discutir sobre os livros e substituir os grupos lá no Facebook. Então aqui nós temos já alguns comentários dos associados que conseguiram, né? O seu cupom dourado, vamos dizer. E aqui eu vou colocar um comentáriozinho. Vamos lá. Ir. Aí apareceu eu aqui, ó. Estou lendo e ficando cada vez mais chocada. Risos. Aí alguém pode colocar gostei, responder, enfim. Legal essa parte porque a gente pode conversar muito mais, interagir. E então gostei dessa ideia da tag e dessa surpresa que eles fizeram pra gente. E aqui embaixo nós temos a tag do mês, a estante que eu estava mostrando pra vocês, o nosso perfil, que aí eu, né, posso personalizar, notificações e outros. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo do Vida de Associado do mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente desses livros que eu trouxe aqui pra vocês, pra gente poder discutir nos comentários. Digam também nos comentários quais as obras que vocês lembram, né, que foram já censuradas, que vocês acham significativas aqui pra gente lembrá-las. Eu sei que tem milhares, mas enfim, vamos conversar sobre isso. Não se esqueçam de curtir esse vídeo pra ajudar bastante na divulgação e também de se inscrever no canal da tag se você ainda não é inscrito, porque assim você recebe as notificações sempre em primeira mão. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!